Olá, tudo bom com você? Sem muitas delongas, eu quero falar sobre um assunto importante, sobre a criação dos filhos, né? E eu quero fazer uma pergunta para você, pontuar alguns assuntos aqui. E no final dessa live, eu quero pontuar algo muito importante, relevante. Sou Genilda, sou psicóloga clínica e eu quero perguntar para você: você está colaborando com o futuro do seu filho ou você está destruindo o futuro do seu filho? Antes de você perguntar, eu quero que você preste atenção em algumas coisas que vão ser pontuadas aqui. Uma delas é o seguinte: quem manda na sua casa? Quem é que manda aí? Quem é que bate um martelo e toma decisões na sua casa? É filho de 2 anos? É filho de 3 anos, 4 anos? Essas crianças, elas quem mandam, tem que prevalecer a vontade dela? Pensa aí direitinho quem é que manda na sua casa. Vou pontuar também outra coisa aqui. Na sua casa, as crianças, elas dormem com o celular? Elas batem o pé e elas dizem: eu vou porque ninguém manda em mim, eu vou dormir. E elas dormem com o celular? Elas ficam trancadas no quarto e mandam pelo WhatsApp que não vão almoçar, não querem almoçar, ou que você quer perguntar alguma coisa, você pergunta pelo WhatsApp, porque ela tá lá no quarto, não quer ser incomodada, e você não vai bater na porta, porque você não vai incomodar, não quer frustrar essa criança? Pensa aí direitinho. Qual o tipo de responsabilidade que você tem com os seus filhos? Você atribui essa responsabilidade para sua avó, para o seu pai, para sua mãe, para a tia? Quem que você está dando responsabilidade na criação desses filhos? Olha, não estou dando conta de você, vou levar você para casa da sua avó. É assim que você faz na sua casa? Ou pior que isso, será que você está levando para os terapeutas a responsabilidade que é sua? Você é do tipo que você chega e fala: olha, nessa clínica, minha gente, não vejo resultado, porque meu filho já está aí há não sei quanto tempo, mas olha, não vejo resultado. Claro, não vai ver. Não vai ver, porque se você como pai, como mãe, você não dá limite aos seus filhos, por que você acha que os terapeutas, os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, essas pessoas todas que estão nessa equipe, vão dar jeito numa coisa que você é responsável em dar? Vai pensando aí, tá? Quando a gente olha para o nosso filho que vê aquela coisa fofa, cuti, 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 né, de beijar, de abraçar, a gente não quer contrariar, mas ele vai crescer, meu amor. Ele vai crescer e ele vai levar toda essa bagagenzinha que ele tá aprendendo, tá? Então a gente precisa entender qual é a nossa participação na criação dos nossos filhos, né? E é por isso que eu tô aqui pontuando algumas coisas para que você pense e eu vou dizer a consequência de tudo isso, tá bom? E aí, a demanda que vocês trazem muitas vezes no consultório dos seus filhos, olha, 90% dos casos, a demanda não estão nas crianças, a demanda estão nos pais das crianças. Por isso que é tão complicado, complexo, entendeu? Hoje, a gente atender criança, por quê? Porque a gente vai ter que ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir o avô, entendeu? Para poder a gente entender um pouco como é a configuração dessa casa, dessa família, né? Então, na maioria das vezes, são os pais dessas crianças que têm essa demanda, tá? Um outro detalhe que eu quero pontuar aqui é que excesso demais de proteção e de amor, né, sufoca a criança, tá? Ou ausência total disso vai prejudicar a criança. A gente tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio. Essa criança, ela não vai ser cuti-cuti, gostosinha, bonitinha, fofinha o tempo todo. Ela vai crescer. Ela vai crescer. E ela precisa passar por situações aonde ela vai entender que não pode, aonde ela vai entender que tem limites, aonde ela vai entender que ela é criança. É muito importante você se atentar para isso. Uma outra coisa também que eu quero pontuar aqui é que perguntar pra você se você é do tipo do pai que você pega a criança e você fica: olha, querida, você é a mais linda do mundo, você é a mais inteligente do mundo. Gente, não se faz isso com a criança. Não alimente essa expectativa no seu filho, na sua filha, que ela é a mais linda do mundo, que ela é a mais inteligente do mundo, porque obviamente ela vai se frustrar na vida, ela vai se frustrar
entendeu? E isso vai trazer prejuízos emocionais para essa criança, certo? Ela tem que saber que existem crianças também bonitas, tanto quanto, inteligentes, tanto quanto ela. Ela precisa estar preparada para a vida, para as situações que ela vai enfrentar na vida. É muito importante que você saiba disso. Seu filho é do tipo que ele vai ficar assistindo TV a maior parte do dia ou videogames na maior parte do dia para te deixar em paz, porque só assim eu fico livre dessa criança, só assim eu faço a minha unha, meu cabelo, faço não sei o que. É assim que é a rotina na sua casa? Essa criança, até mesmo para ela ficar na terapia, ela vai sentir dificuldade, porque os terapeutas não trabalham com isso. Ele não vai dar um videogame para ele jogar, não vai dar um celular para ele ficar o dia todo lá enquanto tiver sessão. É muito importante que você entenda que seu filho tem um hiperfoco, por exemplo, em pintar, e você entende que se eu der um papel e eu der uma caneta e der um lápis de cor, uma caneta, ele vai ficar o dia todo riscando, porque aquilo não tem funcionalidade nenhuma para ele. Ele tá riscando ali, entendeu? Mas não tem funcionalidade nenhuma, é uma coisa disfuncional ali, ele tá ali. Mas é a única forma que ele tem de te deixar um pouco mais sossegado e tudo mais, e você permite isso. Porque você não quer trabalhar isso, você não quer ter o trabalho de frustrar ele um pouco e dizer, olha, venha dar um brinquedo lúdico, fazer uma outra tarefa com ele, sair. Não sei, mas você precisa estar antenada nessas coisas, né? Você precisa pesquisar mais sobre o hiperfoco do seu filho, o transtorno que seu filho tem, a síndrome que seu filho tem, ou a ansiedade. Você tem que ser um pai mais responsável, mais atento. E não adianta eu vir dizer aqui, olha, a senhora não sabe, não está no meu lugar, não é a senhora que está no meu lugar. Não, não estou e obviamente não vou estar. Mas eu estou dizendo para você de uma coisa que a gente vê no dia a dia, que a gente ouve no dia a dia, e é importante que você faça uma leitura de como é seu comportamento, de como você está criando seus filhos, né? Para você poder fazer essa pergunta, eu como mãe, eu como pai, eu estou colaborando para o futuro do meu filho ou estou destruindo o futuro do meu filho? Ou eu estou colaborando para ter um filho problemático? Então, é importante você entender que a família é a base. A família é a base, é o alicerce. É isso que ele vai levar para a vida, para ser um cidadão de bem, para ser inserido na sociedade, para ter uma vida saudável. É importante você entender isso. Que isso parte dos pais, isso parte da base familiar que ele tem em casa. A base familiar é para tudo. Para que esse indivíduo ele possa se espelhar nessa educação que ele teve, nesse pai, nessa mãe, para que ele venha a ser esse cidadão de bem. É muito importante isso. Outra coisa que você não pode fazer é ficar comparando, a maldita comparação, porque na casa do outro, fulano fez isso e deu certo, na casa do outro, fulana se comporta desse jeito com o filho e dá certo. Não deve fazer essa maldita comparação, porque a sua casa, as suas regras, sua casa, sua hierarquia, sua casa, sua educação, você entende? A sua casa é a sua casa, não tem que fazer comparação. Não tem que ficar se comparando quem fez um método tal e... Não, é você que tem que olhar como é que você quer educar seu filho, sabe? É você que tem que ver aonde está a sua falta de responsabilidade, a sua falta de atenção. Uma outra coisa que deve ser pontuado aqui também é a questão das regras, a questão dos limites. O que é que seu filho está assistindo junto com você? Será que ele está assistindo esses filmes, essas novelas com cenas picantes? Se você não sabe, é uma criança de 5, 6, 7 anos, muitas vezes ela vendo uma cena picante, muitas vezes ela vendo uma cena erótica e tudo mais, ela vai ter ereção. Ah, que absurdo, mas ela vai sentir essa sensação. Como é que você faz? Você dorme com seu filho na sua cama? Primeiro porque tem que ter o momento da castração, né? Do seu filho tem que atingir a idade de dormir sozinho. E aí, como é que você faz? Você bota seu filho para dormir comigo, com o seu cônjuge, e no meio da noite vocês se pegam, vocês namoram, e você acha que seu filho tá ali dormindo, ele nem tá percebendo? Depois ele aparece com um comportamento estranho, tá? Sensualizando seu filho, né? Sexualizando seu filho precocemente, né? Então, é bom você pensar nisso. Existem algumas coisas que às vezes a gente não se dá conta, a gente não se percebe, mas é necessário a gente acabar com esse
comportamento, com esses maus hábitos. E entender que ter filhos, educar filhos, é uma missão. É uma missão. É algo sagrado, tá? É algo que foi elaborado pelo Criador de todas as coisas. E peço perdão aqui a quem é ateu, que não acredita, mas eu acredito, tá? Eu acredito em Deus e eu acredito que foi uma missão que Ele trouxe para nós, tá? E nós temos esse privilégio de sermos mulheres e dar à luz uma criança. Então, é coisa divina, tá? Uma outra coisa que você tem que fazer é entender se você tem tempo suficiente para essa criança, se você tem realmente a capacidade de dar essa atenção que essa criança gostaria de ter, de entender o funcionamento dessa criança, entendeu? Então, arrume tempo para o seu filho. É muito importante que você arrume tempo para o seu filho, tá? E por fim, eu quero dizer para você aqui que viver na negação, não aceitar a síndrome do seu filho, não aceitar isso, viver chorando na frente do seu filho, só vai piorar a situação, não vai melhorar. Se você precisa de ajuda profissional, você procure ajuda profissional. Agora, viver na negação, fingir que não é com você, fingir que não é seu filho, meu Deus, eu não mereço isso, não vai resolver essa negação. Aceite seu filho, ame seu filho, agradeça a Deus por tudo, dê graças a Deus por tudo e peça força e sabedoria para você criar esse filho, para você educar esse filho, entendeu? E por fim, eu vou fazer um fechamento aqui desses minutinhos que eu tô falando com você. É o seguinte: quando essa criança chega na fase adulta, e na maioria das vezes que eu pergunto para elas como é que foi sua infância, me resuma, sabe o que eles me falam? Eu não gosto de falar da minha infância, porque eu odeio a minha infância. Eu nem falo com meu pai e com a minha mãe. Meu pai foi um fracassado, meu pai não foi ausente, minha mãe foi ausente, e chega cheio de mágoa. Eles trazem aquele ódio daquela infância, desse pai, dessa mãe, e aí você tem que fazer todo um trabalho para mostrar para essa pessoa, entendeu? Que ela está tomando veneno e querendo que os outros morram, que nossos pais, eles... primeiro eu trabalho com a consciência de que a gente só dá o que tem, tá? E a gente não pode exigir do outro aquilo que ele não sabe dar. E quando a gente chega numa fase adulta, a gente chega fragmentado, chega aos cacos, entendeu? Odiando o pai, odiando a mãe, não fala com o pai, não fala com a mãe, e pior que isso, não sabe quem é, perdeu a identidade, tá procurando uma validação que ele não sabe nem do que é. Isso é real, isso é vida real, isso são casos reais, eu atendo pessoas assim todos os dias, e eu quero fazer de novo essa pergunta: você está colaborando para o futuro do seu filho ou você está destruindo o futuro dos seus filhos? E eu gostaria que você deixasse o seu comentário aqui. Eu gostaria que você desse a sua opinião aqui. Pegue leve comigo, tá? Isso é só uma orientação que eu estou dando para que você possa pensar como que você está sendo pai, como que você está sendo mãe, qual a ideia que você tem de tudo isso, como você está sabendo lidar com isso, ok? Deixa seu comentário para a gente poder interagir um pouco, viu? Obrigado por esses minutos de atenção, mas é necessário a gente sinalizar alguns problemas que a gente enfrenta no dia a dia com crianças, quando a gente sabe que a demanda às vezes não é da criança, são demanda dos pais, tá bom? Beijo no coração e até a próxima live.